E eu gostaria de saber se o que o Eduardo falou para vocês teve sentido, se vocês precisaram de falar algo para ele ou não. Fez total sentido. Nós não precisamos sequer abrir a boca para falar para ele. Ele nos falou tudo, né? E assim, é de impressionar, de arrepiar como bate em cima. Maravilhoso. Como é que você está se sentindo agora? Assim, eu posso dizer que eu tô sentindo uma leveza que há muito tempo eu não sentia. Que bom, que bom. Você chegou sentindo alguma dor física? Sim, eu também. E como é que tá agora? Faz dias que eu tô com dor no braço, nas costas. Da hora que eu cheguei aqui, parece que eu senti um alívio. Já aliviou? Eu também, após uma cirurgia, já tem 1 ano, eu não me recuperei, fui em todos os médicos, ninguém me dava uma posição. E dói ao sentar, por incrível que pareça, cheguei aqui, eu tive só leve incômodo agora, assim, muito leve. Que então, bom, eu gente. tenho certeza que eu vou ficar 100% novamente. São 2 questões, tá? Não sei se o Chico falou alguma coisa sobre isso, sobre a volta de Dom Pedro II no Brasil. Falou comigo. Seria um governador por volta do meados desse século. Ele falou que Dom Pedro II será, por volta de 2050, o melhor presidente da história do Brasil. Que maravilha. E provavelmente ele já deve estar se dirigindo à carne, não é? Porque nós já estamos em 2021, quer dizer, de hoje até lá são mais 30 anos, 30 e poucos anos, então ele provavelmente já está assumindo nova encarnação. Ou seja, depois de você conviver com o Chico, após tudo que ele revelou para você, essa oportunidade maravilhosa que você teve, você é otimista com relação ao nosso país, com certeza, né? Não tenha dúvida. Como que é você, né? Sou muito otimista. Volto a dizer, os problemas existem, sempre existiram e sempre foram superados. Essa é a verdade. A gente não pode deixar que o calor da hora, não é? Ou o negativismo, o pessimismo, esse lixo que se joga nas nossas mentes, através dos canais da televisão, das manchetes de jornal ou revistas, nós temos que jogar isso no lixo. A verdade é essa. A humanidade não precisa desse lixo. Nós temos hoje acesso a informações dignas, a conhecimentos superiores. Nós temos acesso, através da internet, a pesquisas de valor, né? A descortínios extraordinários no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo mesmo da religiosidade. Nós, como espíritas, nós nunca tivemos tanta chance como agora. Isso só veio depois da pandemia. A gente tinha começado timidamente, não é? Antes da pandemia. Mas a verdade é que a doutrina espírita se tornou multimídia depois da pandemia. Nós não usávamos o recurso, né, Geraldinho? Nós tínhamos o recurso, mas não sabíamos usar por preguiça ou comodismo. E eu me incluo nisso, eu já usava, mas bem menos. Né? Dependia de outras pessoas. Hoje em dia, nós temos tantas plataformas de comunicação online, que é como essa que nós estamos utilizando hoje, que é ao vivo, que não depende de gasto nenhum, não depende de viagem. Antigamente a gente tinha que sair para viajar, pegar um avião, às vezes gastar dinheiro com transporte, com alimentação, com hotel, sacrificando a nossa convivência na família. Hoje a gente não precisa fazer isso. Basta a gente marcar o horário de uma live como essa, de 1 hora. Nós estamos agora chegando a 1h25. Olha só, quanta coisa foi falada aqui em 1h25. Você sabe que nós estamos pensando, vamos colocar em prática em nossa casa, esse um tipo de voltarmos às reuniões presenciais, que eu acho que isso é importante. A gente também não podemos negligenciar isso e achar que vai ser tudo online, né? Eu acho que agora, a partir de outubro, com todo mundo vacinado,
Cada vez mais devemos voltar, mas não podemos deixar essa porta que nós abrimos fechada. Exatamente. E sabe o que nós estamos pensando, Geraldinho? Fazer, por exemplo, um palestrante de fora, nós projetarmos ele numa tela online, as pessoas ali assistindo a palestra, interagindo com ele, finalizando o trabalho, vai para os passes, vai para o... Então, nós estamos pensando nisso, porque... Eu vou dizer para você, Everaldo, que antes da pandemia, eu sempre viajei muito em nome da doutrina, falando na Europa, nos Estados Unidos, sobre a doutrina. Antes da pandemia, isso já era uma realidade nos Estados Unidos. Os centros espíritas de lá já estavam, todos eles, capacitados para isso, e faziam isso antes da pandemia. No Brasil, que não. Então, ou, de certa forma, a pandemia nos forçou a esse avanço para mostrar que a tecnologia é simples, não depende de muita coisa, e que nós, em comum acordo, cada um colaborando com um pouquinho, podemos fazer isso. E com a internet das coisas, com essa 5G que vem agora, você imaginou? E outra coisa, outro benefício da internet, criando sites, naturalmente, no YouTube ou em outras plataformas, a palestra fica lá, né? A live fica lá. E pode ser acessada anos e anos a fio. Milhares poderão ter acesso. Milhares e milhares de vezes. Então, realmente, isso é mais uma materialização da profecia do Chico Xavier, quando ele me falou na década de 80, chegará um dia que a doutrina será divulgada em multimídia. Olha que coisa. E nem em 80, hein? A gente nem sabe. Era multimídia em 80. Ele me perguntou, o que é isso, Geraldinho? Eu sei lá, Chico. Deve ser, eu posso sacar aqui para você, que deve ser a união de todas as mídias, mas eu não sei o que é. A gente não tinha internet, a gente não tinha celular, a gente não tinha tablet, né? Muito menos. Não tinha nada. Não tinha nada. E, no entanto, os espíritos já falavam com o Chico isso em meados da década de 80. Geraldinho, assim, eu fico imaginando, e eu acredito que você deva se perguntar a você também, hoje, depois desse tempo todo, você já mais amadurecido, quanta coisa você não poderia ter perguntado para esse não, nem fala, não, que aí a consciência... Você não se pega pensando isso? Eu pensava, eu tinha 20 e poucos anos quando eu conheci. Jovem demais. Quando eu conheci o Chico, eu tinha 19. Quando eu passei a conviver intimamente com ele, que foi em 83, eu já tinha 21 anos. Então, os meus 20 anos, 30 anos, ainda é muito novo, né? Sim. E a gente tinha um respeito tão grande para ele, que às vezes a gente ia daqui para Uberaba para encontrar com ele com 1000 perguntas na cabeça. Mas chegava lá, a gente ficava bobo, porque o respeito era tão grande e a presença moral dele era tão forte que você não tinha coragem de fazer muita pergunta, não é? Porque o Chico era o grande comandante da doutrina espírita, né? Era o próprio Kardec reencarnado ali, o comandante em chefe da doutrina. Todo mundo ia lá. Então, ele não podia pensar muito perto dele, não. Não, e se a gente pensasse errado, meu filho, lá vinha bronca. Eu já levei muita bronca dele. A gente não pode contar tudo porque fica sem graça, mas eu já levei muita bronca dele porque ele via o que eu estava pensando, né? Mas, por outro lado, muitas vezes eu pensava, ele está ufanista, né? Eu pensava, como jovem, naquela época eu frequentava uma mocidade espírita, o jovem é muito irreverente, né? Ele não sabe nada, eu que sei tudo. Eu não chegava a pensar isso, mas a gente é sempre muito crítico, né? E ele falava certas coisas que eu pensava assim, gente, esse homem está doido. O que é isso? Um dia ele falou comigo assim, eu falei com ele, que beleza, Chico, você viu o que fizeram na África do Sul? Um transplante de uma máquina que substituiu o coração de um doente. E eu estava achando isso uma máxima, né?
E ele não deu a menor pelota para isso. E eu fiquei assim, decepcionado. E eu falei com ele, mas o senhor não gostou dessa notícia? Eu disse, não, Geraldinho, eu gostei da notícia, mas isso não tem grande futuro, não. Você quer saber o que é o futuro? Sim, quero. É o seguinte, os homens vão ser capazes de construir órgãos de carne novos. Meu Deus. Veja só. E nós não estamos vendo já isso hoje? Meu cabelo ficou em pé. Eu pensei assim, gente, esse homem tá doido. Como é que a gente vai fazer isso? Isso é o que estão presenciando isso hoje já. 20 anos antes de se falar em célula-tronco, Pois é. em pesquisa do genoma humano, 20 anos antes, o Chico já falava, nós vamos construir com células, órgãos humanos para substituir os doentes. Hoje nós já temos peles construídas em laboratório usando células-tronco. Nós já impressoras, eles imprimem. A impressora 3D construindo fazendo isso, é? Construindo pulmão, construindo outros órgãos. Impressora 3D. Esse homem falava aí, humano, construindo com tecido humano, de célula-tronco, minha gente. Olha só. Por isso que eu gosto muito dessa fala do nosso amigo, Dr. Décio Andoli Júnior, lá de hoje ele mora em Campo Grande, né? Ele é de Santos, mas ele preside a Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul. Ele já palestrou para nós várias vezes, no Encontro dos Amigos do Chico, um grande amigo, e ele fala assim, olha, gente, a obra de André Luiz é uma profecia do começo ao fim sobre o futuro da medicina. Na época que ele escreveu, os médicos foram contra, achando que tudo era bobagem, né? Sim. Chegaram a chamar André Luiz de espírito pseudo-sábio e tudo. As pancadas que o Chico tomou... O próprio Dr. Aguilex, que era um médico espírita respeitado de São Paulo, chegou a compor, segundo a doutora Marlene Nobre, uma comissão de médicos espíritas que foram a Uberaba. Aliás, foram a Pedro Leopoldo, o Chico morava em Pedro Leopoldo ainda, para repreender o Chico parar de receber André Luiz, porque ele estava escrevendo tudo errado. Aí o Chico pediu a opinião de André Luiz apareceu para o Chico, que é o Carlos Chagas, médico ilustre do Brasil, né? E aí os médicos... O que o André Luiz está dizendo? Ele está dizendo, com todo respeito aos senhores, que os senhores estão errados e que ele está certo, que o futuro vai dizer isso. Os senhores aguardem que o futuro vai dizer isso. E tanta coisa foi confirmada do que André Luiz falou, sim, aí há 20, 30, 40, 50 anos depois, e aí o Décio conclui assim, de forma, minha gente, que quem quiser apostar comigo, eu aposto qualquer coisa que o Chico vai, o resto que ainda não está comprovado, vai ser comprovado no futuro. Exatamente. Porque até agora, o índice de acerto de André Luiz é 100%. A respeito da glândula epífise, a respeito do cérebro triuno, né? Que ele escreve em 1947. Um cientista vai escrever um trabalho num congresso de medicina, primeira vez em 1969, e só vai ser publicado o livro em 1990, sobre aquilo que André Luiz escreveu no Mundo Maior, em 1947. Então, tem avanços extraordinários ali. E nas obras de Emmanuel também, os romances de Emmanuel, há 2000 anos, quantas coisas ali, rapaz, que ele... né? Ele deixou pistas ali que eles vão pesquisando e comprova. Eu costumo dizer o seguinte, os romances de Emmanuel, em primeiro lugar, não são romances. São romances épicos, porque eles dizem respeito à história da humanidade. Então, eles interessam à humanidade inteira. Em segundo lugar, são prova inequívoca da imortalidade da alma. Por quê? Quando Emmanuel escreveu esses romances, de 1935, mais ou menos, que começou a 37, até 1947, o último que foi Renúncia, quando ele escreveu isso,
na época que ele escreveu, o conhecimento historiográfico do mundo, oficial da ciência do mundo, das universidades, recusou, rechaçou, porque aquilo que estava ali nos livros não era confirmado pela ciência. Sim. Né? Ele chegou a ser taxado de fantasioso, ele chegou a ser ridicularizado pelos historiadores. Né? E o mais interessante, só depois dos anos 2000, que trabalhos de mestrado, doutorado nas universidades da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da Rússia, pesquisas foram exatamente comprovar aquelas informações, algumas delas por escavações antropológicas, né? Escavações, por exemplo, do metrô de Roma, que achou muitos artefatos, muita coisa, confirmando fatos da vida romana do primeiro e do segundo século, que estão descritos por Emmanuel. Então, quer dizer, aquilo tudo Emmanuel escreveu já sabendo que no futuro seria confirmado. Não tem nada ali fora do lugar, é impressionante. Pela própria ciência historiográfica, que hoje admite, quer dizer, se você compara o que o Chico escreveu com os trabalhos de mestrado e doutorado a que me referi, está tudo lá. Exatamente. Então, horários, por exemplo, o horário de trânsito de Roma. Você sabia que Roma tinha horário de trânsito definido? Trânsito de pessoas era um horário nas ruas. Trânsito de carga tinha horário definido. Não podia ser fora daquele horário. E trânsito de liteiras e carroças também num horário diferente. Tudo isso está lá no livro. E depois a antropologia vai comprovar isso. Comprovando tudo. Tudo. Então, é fantástico. O próprio Marco Paulo Denucci de Espírito, que eu citei, tem um trabalho que ele foi publicado já também, mostrando que só na pesquisa dele, do há 2000 anos, encontrou 208 pontos de confirmação histórica, geográfica e antropológica do que Emmanuel escreveu em 1938 e que foi confirmado em trabalhos de mestrado e doutorado nas universidades depois do ano 2004. Você imaginou? Então, como que isso é possível? Chico Xavier saber isso com antecedência? Não. É porque o Espírito existe. Emmanuel viveu isso há 2000 anos atrás. É irrefutável. É irrefutável. Não dá para você refutar, não tem condição. Eu fico imaginando, Geraldinho, um romance como há 2000 anos, eu até acredito que no futuro eles vão ainda fazer. Você imaginou que filme? Não, vão fazer. Que série que não daria? Que novela? Exatamente. Que roteiro que não teria? Pode esperar. Meu Deus, é algo assim. Você pegar ali e narrar aquilo. Você tem um roteiro para um filme, para uma série, para uma novela espetacular, épica. Eu chego até a fazer uma previsão aqui um pouco temerária, mas eu vou fazer. A obra de Chico Xavier vai influenciar a história da humanidade nos próximos 1000 anos. Eu também acredito. Ele será estudado nas universidades, a sua presciência será compulsada nos mínimos detalhes. E vocês vão ver que tudo isso vai ter grande relevância para o mundo regenerado de amanhã. E não há de vir agora com Emmanuel reencarnado. Exatamente. E o Chico do outro lado. Nós vamos ter material aí, amigo. Emmanuel já tem 21 anos. O próprio Chico nos falou isso no ano 2000, que ele nasceu no ano 2000. E não só para mim, várias pessoas, né? Testemunhos vários. Quem quiser conhecer os testemunhos, nós colocamos no livro, na apresentação do livro Deus Conosco, que inclusive estamos lançando outra edição agora essa semana. E para mim, ele disse, o trabalho dele no mundo espiritual com Emmanuel aqui no Brasil vai se estender até o ano 2100. Veja bem.
Meu Deus. Ele, Chico Xavier, escrevendo através de Emmanuel, reencarnado. Então, nós estamos falando, minha gente, 79 anos. Na minha opinião, já deve ter até começado, né? Porque o Chico começou com 17, se Emmanuel já tem 21, Emmanuel já deve ter começado. Sim. Deve estar nas primeiras letras, os primeiros rascunhos. Então, nós temos 79 anos pela frente de maravilhas. Temos que ser otimistas. Meu Deus.